Por favor, Adevailton, obrigada. Pronto, me escutam aí bem? Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Infelizmente, na outra reunião que teve nessa, inclusive, né? Eu, como no momento estou como coordenador do curso, então participo do Consul e do Congrade. Então, às sextas à tarde é complexo. Então, hoje até falei já para o José Gonçalves, não vou poder ficar para discussão, porque inclusive tem um relato lá no Congrade, não sei lá, né? Está lá na frente, número 20, lá vai cacetada lá. Não sei se vai chegar hoje no meu relato, mas quem sabe. Mas eu tenho que ir lá participar. Enfim, eu não vou citar nomes não, viu, José Gonçalves? Vou citar alguns que me vêm assim na cabeça, principalmente em algumas linhas que têm menor quantidade de docentes. Nos outros não, nos outros são todos os professores da área, né? Então, para não esquecer ninguém, eu não coloquei. E a apresentação também é breve, segundo o Zé Gonçalves falou que era 10 minutos no máximo aí, então é bem resumidinho. Vocês conseguem ver aí já a apresentação ou não? Eu vou sair agora aqui do bate-papo, né? Então eu vou lá para a tela da apresentação. Então eu não consigo ver se alguém levanta a mão, essa coisa assim. Então eu peço que se alguém quiser fazer alguma observação, fique à vontade, mas que fale, tá? Porque eu não consigo, eu vou sair dessa tela e vou para a tela do PowerPoint, tá bom? Acho que é essa. Não, não é essa. Cadê ela? Aqui, aqui. Aqui, pronto. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade. Boa tarde a todas e todos, né? Então, o objetivo aqui é fazer uma breve apresentação da linha de pesquisa Ensino e Aprendizagem em Ciências e Matemática, né? No caso, a área de concentração do nosso mestrado, o José Gonçalves já falou, é única, né? É ensino de ciências e matemática, e tem duas linhas de pesquisa, né? A que eu irei apresentar agora e a outra relacionada à formação de professores, que vai ser objeto aí de uma reunião futura. Bem, aqui, né, nós temos aí os objetivos principais, né, dessa linha de pesquisa. Essa linha enfoca os fatores psicológicos, cognitivos e afetivos e sociais que influenciam o processo de ensino e aprendizagem das disciplinas da área de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, tais como formação de conceitos, solução de problemas, habilidades, atitudes, crenças e concepções. Parte das pesquisas sobre a prática pedagógica e as metodologias de ensino nessa área, bem como aquelas que evidenciam os aspectos históricos culturais relacionados à aprendizagem em espaços formais e não formais de educação. Então, aqui, né, vai ser um macro projeto, que eu vou colocar daqui a pouquinho, né, que, além dos espaços formais de educação, também existe aí atuação em espaços não formais, né. Esses aí são os 5 macroprojetos da linha de pesquisa, né. Ensino e aprendizagem em ciências da natureza. No caso, eu não vou citar nomes, mas os professores que têm uma formação na graduação, no mestrado e no doutorado, na área de ciências da natureza, estão todos inclusos nesse macroprojeto, né? Então, no caso aqui tem eu, tem o Zé Gonçalves, né? E tem também, e não vou citar outros nomes porque vai faltar, né? Mas com certeza, né? Débora, o Milton, a Alessandra e por aí vai. A Silvia, inclusive, né? E tem o segundo macroprojeto, que é Ações em Educação Matemática. Nesse macroprojeto, os professores que têm a formação em matemática, né, estão todos inclusos nesse macroprojeto. E aí vem o terceiro macroprojeto, né, que é Educação em Espaços Não Formais e Relações Museu e Escola. Esse é coordenado pela professora Silvia, e a quantidade de docentes com esse macroprojeto é menor.
No caso, sou eu, a Silvia, a Alessandra, e tem mais um, agora de cabeça eu não lembrei, mas são as pessoas que mais atuam junto ao Museu Dica, né, que seria um espaço aqui da universidade, que a gente utiliza, né, para desenvolvimento dos projetos de extensão, dos projetos de pesquisa, né, quando se fala mais em espaços não formais. Logicamente, não é um ambiente único, né, mas é o principal, uma vez que está dentro da estrutura do Instituto de Física, que é a nossa unidade acadêmica. Tem o quarto macroprojeto, que é a interdisciplinaridade e ensino de ciências da natureza e matemática. Esse também tem poucos docentes associados, né? No caso, tem eu, tem o professor Milton, também tem, acho que a Cristiane e a professora Fabiana também estão incluídas nesse macroprojeto, mas também não vou lembrar de cabeça aqui agora, né? E o quinto macroprojeto, coordenado inclusive aí pela professora Cris, né? Que é a etnomatemática, modelagem matemática e formação de professores, né? Então, possibilidades de implementação da Lei 10.639, né, 2003, no ensino da matemática. Então, esses são os 5 macroprojetos que estão vinculados a essa linha, né? Vou passar rapidamente aqui, né, a coordenadora do macroprojeto de ações em educação matemática, né, é a professora Fabiana Fiorese de Marco. Inclusive, vou pedir aí uns 20 segundinhos, parabenizar aí a professora Fabiana e a professora Cris, né, pelo prêmio da última sexta-feira, né? Parabenizo aí, um reconhecimento muito importante do trabalho realizado das duas. Então, aí tem o objetivo, né, do macroprojeto, né? Busca e investiga por alternativas, estratégias e metodologias de ensino, tendo como objetivo principal minimizar a realidade apresentada pelos números apresentados pelo INEP e repensar a concepção de ensino e de aprendizagem do conhecimento matemático. Como objetivo específico, pretende-se elaborar propostas de ensino envolvendo conceitos matemáticos, utilizando as tendências em educação matemática, resolução de problemas, etnomatemática, história da matemática, educação estatística, educação estatística, dentre outros, como encaminhamento teórico-metodológico no trabalho com os alunos do ensino fundamental e médio. Nesse macroprojeto estão inclusos principalmente os professores que têm a formação na área de educação matemática. Esse já é o macroprojeto de ensino e aprendizagem em ciências da natureza, professor José Gonçalves, que é o coordenador, né? E como objetivos tem estudar e implementar ações no ensino de ciências da natureza, com vistas ao desenvolvimento e disponibilização de metodologias e materiais didáticos inovadores. Aí vem o link, né, com o produto, né? Então, quando a gente fala metodologias e materiais didáticos, né, isso aí é a grande pegada para o produto que tem como requisito obrigatório, né, nos trabalhos produzidos no nosso mestrado. Envolvendo também a utilização das tecnologias de informação e comunicação para o ensino. Analisar questões relacionadas à avaliação e suas contribuições para o ensino. Promover o estudo e análise de guias e materiais didáticos a fim de compreender o processo de transposição didática no mesmo. Essa última frase também tem muito a ver com a ideia do produto, né? Então, guias e materiais didáticos, né? Eu acho que 70% dos produtos nossos, né, são guias e materiais didáticos, né? Principalmente, né, sequências didáticas e por aí vai. Aqui, educação e espaços não formais em relação museu-escola, coordenada pela professora Silvia. Ela também é a coordenadora do Museu Dica, né? Então, o Museu Dica é um espaço que nós temos lá no Parque Gávea, aqui em Uberlândia, né? Então, é um espaço que auxilia bastante, né,
Desculpe, auxilia bastante a implementação desse macroprojeto, né? Então, como objetivo principal, compreender as relações entre os espaços formais e não formais de educação, buscando aproximações e construindo relações que permitam a ampliação dos espaços de aprendizagem de ciências e matemática. Esse é o projeto da interdisciplinaridade, coordenado por mim, né? E como objetivo nós temos realizar estudos, debates, elaborações sobre interdisciplinaridade e o desenvolvimento de sequências didáticas, envolvendo mestrandos, professores da educação básica, acompanhados pela pesquisa. Novamente aí, né, desenvolvimento de sequências didáticas que tem a pegada do produto. Explorar sistematicamente temas e atividades interdisciplinares, em acordo com a realidade de cada participante, e acompanhar as ações pela pesquisa. Analisar limites e possibilidades de elaboração e implementação de atividades interdisciplinares no espaço escolar. Compartilhar resultados de experiência e conhecimentos sobre interdisciplinaridade com os participantes do processo de ação e investigação. Aqui não tem tantos professores, né? Mas destaca aí o professor Milton, eu, professora Alessandra Riposati, que estão dentro desse macroprojeto. E o último macroprojeto, né, é etnomatemática, modelagem matemática e formação de professores. Possibilidades da implementação da Lei 10.639/03 no ensino de matemática, coordenado pela professora Cristiane. Conhecer e reconhecer saberes e fazeres etnomatemáticos de identidade negra das vertentes global e local, tecer reflexões para a prática docente e produzir material didático que auxilie o trabalho com a temática. Novamente, produção de material didático. Então, nos objetivos, né, dos macroprojetos, fica bem evidente, né, também a ideia do produto. Um detalhe interessante, né, é que a validação desse produto, na maioria dos casos, né, é feita através de um projeto de pesquisa, né? Então, é feito muitas vezes a interação escola-universidade, né? E a escola auxilia bastante na implementação dessa pesquisa, que busca implementar e até dar essa validade, né, e essa avaliação ao produto. Bem, era mais ou menos isso, uma breve explicação, né? Acho que a ideia de 10 minutos eu não passei, não. Espero que não. Foi bem rápido. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Complementar alguma coisa? Eu vou cancelar a apresentação. Eu estou tentando cancelar, mas eu não estou conseguindo. Se vocês quiserem me ajudar aí onde eu clico, viu, gente? Eu fico satisfeito. Isso pra gente já parou aqui, né? Ah, já parou? Ah, então tá ótimo. Sim, agora já. Então, Devailton, eu não sei se vai poder ficar, né? Mas a ideia é que a gente abra para uma conversa em relação ao que o grupo de pesquisa tem feito, né? Vocês estão com vários projetos grandes, né? E acho que uma dúvida que chega para mim, que eu tenho um só, né? E já é tão difícil de administrar, como é que o grupo faz para esse envolvimento entre os professores, né? De vocês tentarem concatenar ações e buscar fomento e ter a modulação entre os estudantes no grupo? Bem, no caso específico, né, o macroprojeto que eu coordeno, né, o grupo não é tão grande, então fica mais fácil da gente
trocar algumas ideias. Inclusive, tem um grupo de pesquisa, né, que ele é montado próximo a esse pessoal desse macroprojeto, né, que é o projeto da interdisciplinaridade. Agora, um outro projeto onde eu estou bem envolvido, né, que é o ensino de ciências, no caso de ciências da natureza, né, aí a gente fica mais próximo dos colegas que estão mais próximos do nosso grupo de pesquisa mesmo, né. Então, algumas reuniões com o grupo todo, né, é até algo que falta dentro do nosso programa, né. Então, a gente consegue colocar essa prática mais junto aos professores que estão mais próximos. Eu cito, por exemplo, né, o caso dos espaços não formais, né, onde a professora Silvia é a coordenadora do DICA e eu sou o subcoordenador, né? Então não tem jeito da gente não trabalhar junto lá no DICA. Então nós temos lá os projetos de extensão que a gente faz, né? Inclusive convido a todos, não sei, quem tem projeto de extensão aí no segundo semestre, né, deve ter recebido aí o e-mail da ProEx, convidando para registrar o projeto de extensão na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, que vai ser em outubro agora. Pelo menos lá na ProEx, que eles falaram que mandou para todo mundo que tem projeto de extensão nesse segundo semestre, registrado no CIEX. Tá? Mas, independente disso, a gente está tentando fazer essas divulgações. Então, lá no DICA a gente faz essas ações, né? E é o meu caso, aí eu acho que cada um também aí pode dar a visão do que tem. Leandro. Boa tarde. Adevailton, eu não vou perguntar muito dos grupos de pesquisa, essas coisas, porque como eu estou inserido nos dois, eu né, tenho uma visão um pouco da dinâmica. Mas eu acho que uma questão que eu acho que seria interessante você falar, até porque você tem mais informação sobre isso, e eu acho que ajuda a gente a pensar no que pode nos unir nos programas, né, o que nós fazemos de diferente. Como você participou do processo de avaliação do programa na CAPES, para onde que eles estão olhando mais nessa produção nossa de extensão, pesquisa, né, as atividades que a gente desenvolve dentro do programa? Como é que é isso? E daí eu acho que seria legal você falar dessas iniciativas que a gente tem lá também, conjuntas de atividades que a gente desenvolve. Bem, inicialmente, né, são os macroprojetos, né? Então, esses macroprojetos, eles são registrados lá no sistema da CAPES, né, na Sucupira. Então, essa informação é a base inicial. E depois vem os projetos individuais, que na verdade não são individuais, né? Eles são registrados de uma forma individual, às vezes no órgão de fomento e tal, né? Mas normalmente são grupos. E, no caso, a vista não é somente para projetos de pesquisa, esse é um fator muito importante no mestrado profissional, né? Então, há uma valorização muito grande para os projetos de extensão. Até nessa última avaliação, né, nós chegamos a comentar isso, e isso era muito recorrente lá na reunião de meio termo, sabe? O pessoal falava muito dos projetos de extensão. Acaba que esse espaço de extensão é também um espaço para que você consiga, né, implementar e fazer a testagem ou a validação do seu produto, né? Então é muito comum, inclusive até a coordenadora da área lá, né, a professora, ajuda aí, Zé Gonçalves, lá de Roraima, lá, Roraima. Vanise. Isso, Vanise. Eu tive até conversando com ela, né, ela trabalha em espaço não formal, né, então ela tem projeto de feiras de ciências lá com as comunidades indígenas lá de Roraima e tal, né, então muito dos produtos que ela implementa tem a ver com projetos de extensão, né, então é algo que é
Estou falando aí da coordenadora da área, hein? Da área 46. Né? Então, é algo que é muito recorrente na nossa área. Agora, como que isso é colocado dentro do nosso programa? Eu acho que é algo que a gente tem que melhorar. Né? Isso não vai diretamente para o formulário que a gente preenche de avaliação, né? Então, a gente não coloca lá tantas reuniões, de tantos grupos e tal, né? Então, a gente coloca os projetos, né? Então, pelos projetos você tem uma visão, né? Então, X projetos aprovados com financiamento do CNPq, X projetos aprovados no Ministério de Ciência e Tecnologia, projetos de extensão, projetos de pesquisa. Então, você consegue ter uma ideia das áreas que o pessoal está trabalhando, né? Agora, por exemplo, esses grupos de pesquisa, eles precisavam, ao meu ver, né, pelo menos alguma periodicidade maior para que se compartilhe as experiências, né, para que se troque ideias, até para que também a gente passe a ter um conhecimento maior, né, de todas as atividades que o programa realiza. Agora, isso não vai para o formulário, não, viu? O formulário ele não tem esse espaço para colocar essas reuniões, esses grupos. A gente coloca mais algo qualitativo. Né? Então, X grupos de pesquisa nessas áreas e tal, X projetos de pesquisa, assim, assim, assado, e por aí vai. Certo, José Gonçalves? Você que preencheu a última sucupira? Certo, e assim, eu acho que, como você mesmo apontou no início, eu acho que é também uma das nossas fragilidades, né? Eu acho que Isso. Uma das primeiras conversas que eu tive com a Daniela, eu percebi isso, né? Que era uma das nossas... o nosso grupo, ele tem essa característica também desses trabalhos, dos grupos também muito... em grupos muito pequenos e às vezes não caracterizados necessariamente como eu acho que falta muito da gente formalizar essas questões desses grupos de trabalho. Então, tem alguns grupos mais fortes, eu percebo, mas eu acho que a gente precisa formalizar mais coisas, formalizar mais as ações que estão sendo realizadas. Mas em relação a esse registro na Sucupira e na avaliação da CAPES, como o Leandro está apontando, é algo realmente mais qualitativo e isso não é uma questão que não nos é cobrado. Eu queria, não sei se tem mais alguém, mas assim, eu queria entender um pouquinho como que né, acho que você apresentou 5 ou 6 projetos que estão vinculados ao grupo de pesquisa, e como que vocês fazem em termos de uma consolidação, principalmente metodológica, né, assim, de fundamentação metodológica do que vocês vêm trabalhando, se isso tem alguma clareza, se vocês perpassam esses projetos por algo que, em termos do fazer, né, da pesquisa, da investigação, se isso tem ficado claro. Estou fazendo essa pergunta, Devailton, porque está surgindo com uma força bem grande, né, no CNPq essa discussão em relação a uma homogeneidade daquilo que está se apresentando enquanto grupo. Então, assim, das pesquisas estarem concatenadas num direcionamento de fundamentação metodológica. Então, assim, porque me chamou a atenção da quantidade, né, de projetos que está alicerçada no grupo. Então, se puder colocar... Então, é mais ou menos a mesma linha da ideia anterior, né? As pessoas que estão mais próximas, no meu caso, né? Então, quem está mais próximo, os professores que estão mais próximos a mim, é mais fácil a gente ter isso, né? Agora, por exemplo, dentro desse macroprojeto, tem professores lá de Ituiutaba que às vezes não estão envolvidos diretamente com o que eu trabalho. Né? Não só lá de Ituiutaba, aqui de Uberlândia também, né? Então, isso realmente é uma fragilidade. Né? Então, muitas vezes,
a gente fica um pouco distante, né, do que os outros colegas estão produzindo, do que os outros colegas estão trabalhando. Agora, os que estão mais próximos, não. A gente tem uma fala bastante próxima, né? Então, a gente trabalha dentro das mesmas concepções, dos mesmos referenciais, logicamente sai um pouquinho fora, né? Mas tem bastante alinhamento, né? Agora, tem algumas coisas também que, infelizmente, o nosso mestrado é um pouco menor. Imagino que na FACED isso seja mais forte, uma vez que vocês têm um processo seletivo maior e a quantidade de inscritos, né, permite você ter um alinhamento maior do projeto selecionado com a sua linha de pesquisa. No nosso caso aqui, infelizmente, isso não acontece, né? Então, a gente tem uma quantidade de inscritos menor e muitas vezes você começa a fazer orientações de alunos que têm um trabalho bem distinto daquilo que você trabalha no seu dia a dia, né? Então, até você alinhar um pouco mais aquele trabalho daquele discente com o que você faz, isso dá uma certa canseira. E às vezes também nem alinha. Você acaba fazendo a orientação e entrando em outra área, assim, que não, assim, que você tem até o seu conhecimento, mas ela é um pouco fora da sua área de pesquisa, entendeu? Isso acontece bastante. A Cris está aqui, né? Tá, a Cris. A Cris, ela participou de uma banca, né? Eu até falei para ela, pô, Cris, é bacana a gente falar aqui de Paulo Freire, mas eu sou um pouco, eu não sou aquele pesquisador que utiliza Paulo Freire ao pé da letra, né? E apesar de eu ser formado em física, a minha orientanda era formada em matemática. E ela desenvolveu a dissertação dela em educação matemática. Não era bem educação matemática, né, Cris? Mas ela é professora de matemática e eu era da área de ciências da natureza. Mas isso aconteceu justamente por essa distribuição, né, dos ingressantes. É que, na verdade, ela tinha o teatro como uma possibilidade, né? E aí ela se apoiou nas teorias do Freire para subsidiar as propostas dela para o produto, né? Então, acho que é um pouco isso. É E isso aí mesmo. tínhamos na banca a especialista, né? Que é a Camila Coimbra, Isso. em Paulo Freire. Eu também não sou especialista, sou leitora e admiradora da obra freiriana, né? Somos dois. Mas, assim, no NUPEM, eu acho que a gente vai falar um pouco isso, eu e o Vladimir, no dia 17, né, de novembro, a gente trabalha mais com o NUPEM, que é o grupo que a gente lidera, né, um grupo de educação matemática, que a professora Daléia, o Leandro também faz parte, que estão aqui, o Rogério, e o Douglas Marim também, está aqui também, e a gente tem já dentro desse grupo, né, cadastrado no CNPq já há algum tempo, diversas linhas, né? Então a gente tem a linha de História e Cultura, a gente tem a linha de formação de professores, mas o que nos une, o que é o nosso pano de fundo é a formação de professores, né? Então, quando a gente traz propostas e a gente trabalha, uma pergunta que você fez, Dani, dos projetos, como é que vocês fazem para conseguir fomento, né? Então, a gente tem, por exemplo, um edital aberto. Então, a gente vai e discute, olha, quem vai submeter projeto? Aí, a gente sempre tem aquele banco de projetos, né, que já foram comentados, aquele que a gente não conseguiu terminar para o edital e passou o prazo, e aí a gente se subdivide no próprio grupo, né? Isso no NUPEM.
Então, eu vou citar um que a gente respondeu, Universal, não esse último, o outro, sei lá. E aí a gente submeteu um projeto de formação de professores, né? E submetemos um outro projeto com etnomatemática e história oral, né? Porque a gente tem um pesquisador da UENC, colega nosso, que trouxe a história oral também. Então, a gente tem essa gama de colegas, eu acho isso lindo, né? Essa multiplicidade de tipos de pesquisa, de formas de olhar a pesquisa, e também a fundamentação teórica, né? Os teóricos são muito diversos, né? De Paulo Freire a Leontiev, então vai, né, tendo essa multiplicidade de teóricos. E de metodologia também há compreensões distintas, né? Então, a gente, por exemplo, os trabalhos que eu desenvolvo, eles seguem uma metodologia que a gente tem estudado, né? Mas não no NUPEM ainda, mas nas pesquisas que a gente tem desenvolvido, de pensar numa questão de uma epistemologia não extrativista, né? Aquela coisa, eu vou lá, eu faço uma entrevista, coleto tudo que eu quero, e aí com isso, né? Quer dizer, é o meu olhar sem um olhar do sujeito da pesquisa. Então, a gente tem olhado um pouco diferente. Também a gente já trabalhou com a etnografia crítica. Então, assim, o nosso cuidado, e aí eu estou falando da linha de história e cultura, é nesse sentido de respeitar muito os envolvidos na pesquisa, né? Isso é uma questão que a gente não abre mão no nosso tipo de pesquisa. Agora, se é uma pesquisa mais empírica, né, com conteúdos de sala de aula, aí a gente já tem mais a fundamentação no programa etnomatemática, e aí vai diferenciando também, né? Então, uma coisa que a gente já discutiu, isso foi no grupo, foi a metodologia da história oral, né? Se a história oral seria ou não uma metodologia, né? E a última reunião que a gente teve, isso aí não foi respondido, né? Nem por quem é especialista em história oral. Então, acho que essas provocações, né, também traz outras formas de se pensar a metodologia, né? E aí, claro, cada pesquisador tem um jeito de começar, né? Tem colegas nossos que começam com a metodologia, tem colegas que pensam que a metodologia está no processo inteiro, e isso na constituição do produto educacional do nosso mestrado, eu vejo como isso, né? Quer dizer, a metodologia é tudo que eu vou constituir para, no final, ter um projeto, né? Mas isso também não é uma coisa consensual ou que todo mundo faz isso, entende? Então, para a gente tentar, eu acho que até o movimento legal, Vladimir, que a gente vai falar, é tentar mapear isso, né? Quer dizer, quais são os principais teóricos, acho que isso é legal da gente discutir. E novas teorias que a gente sempre está aberto para o diálogo, né? Então, a gente teve uma apresentação, eu também tenho os contatos com os mestrandos do programa de educação da USP, e nós tivemos uma apresentação que o doutorando, né, que eu estou orientando o trabalho, usou a metodologia da cartografia. E aí também ficou, mas a cartografia é um método ou a cartografia está fundamentando a sua busca por visitas técnicas e tal? Também não teve resposta, né? Então, acho que é um pouco isso, um grupo de discussão. Eu brinco, né? Uma boa reunião é aquela que que, né, a gente foi com um ponto de interrogação para casa, para pensar, para estudar mais, para pensar em outras possibilidades, né? Mas é um grupo bem diverso. Acho que o nosso programa tem uma especificidade de ser interunidades, né, Dani? Você estava no início, né, da discussão com a gente também do projeto, e isso também colabora com esses múltiplos olhares, né? Então, eu não ia imaginar, por exemplo, um orientador do Adevailton ia pegar o teatro, né, e ela é atriz mesmo, ela realiza
participa de peças aqui em Uberlândia, e ela usou isso como uma metodologia, apoiando Paulo Freire para o ensino de matemática. Quer dizer, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, né? Mas eu acho que isso também é uma coisa legal. Eu conheço outros programas em que os produtos educacionais eles já são formatados. Vou dar um exemplo da UFOP. Os produtos educacionais da UFOP, eles são impressos pela UFOP, e são um compilado, tipo uma apostila. Todos são uma apostila. Então, não há essa diversidade dos produtos educacionais, né? E eu acho que uma coisa que está acontecendo agora, por exemplo, eu estou utilizando um produto educacional de um orientando do Vladimir para discutir análise de livro didático, né? Na educação matemática é uma disciplina da graduação. Por quê? Porque está sintético, está colorido, né? Um pessoal de primeiro período, né? Então eu tenho que ter uma outra forma de falar de análise de livro didático. E lá tem o passo a passo, né? Acho que ele nem sabe disso, porque a gente não tem tempo de conversar, né, Vladimir? Eu estou falando agora. E está sendo super legal. Então, eu estou começando a usar os produtos, né, também nas minhas aulas da graduação, né? Porque a gente está formando professores, né? Então, acho que esse movimento está bem bacana. E tudo fundamentado, porque aquele produto teve um processo de pesquisa, né? Então, é um pouco isso. Mas já falei demais, desculpa. Eu posso falar? Posso, né? Tá. O primeiro José Gonçalves, ele pediu para avisar que o computador dele aí desligou, travou e deu pau lá e não está conseguindo voltar de jeito nenhum. E outra coisa, eu acho que eu queria complementar um pouco a fala do Edevailton e falar né, um pouco da participação no NUPEM também. Eu acho que é interessante tudo isso que a Cris levantou e também, né, algumas questões das vagas, essas coisas que a Edevailton falou. Eu lembro que, assim, enquanto a Cris ia falando, eu ia pensando aqui, né, teve muitos projetos que foram submetidos pelo NUPEM, e a gente tem essa característica mesmo, né, de todos serem da educação matemática, mas cada um vindo de um lugar diferente, ali a gente se encontra né, e faz tudo isso funcionar. E é engraçado que a gente conta as histórias de sucesso, né, mas eu, por exemplo, cheguei em 2016, quando tudo estava cortado, então nós submetemos vários projetos e vários desses projetos não foram para frente, porque eu não sei se a Cris vai lembrar, mas a gente teve um que a gente submeteu para a Universidade da Geórgia, né, e aí eu não sei se era um edital que abria, né, muito raramente, e aí tinha 30 projetos inscritos e um só selecionado, né, então eu peguei essa fase de vacas magras no NUPEM. Mas aí ali a gente ia juntos, cada um com a sua pesquisa, formando subgrupos, né, e fazendo publicações conjuntas, tal, que eu acho que hoje isso nos ajuda também nesses subgrupos a captar recursos, né? Então agora não, assim, tem participado muito pouco das reuniões do NUPEM, né, pelas dinâmicas de mudança, tal, e aí acabei iniciando um grupo novo para, inclusive, dar atenção para as orientações, né, para os nossos alunos. E eu acho que tudo aquilo que a gente construiu no NUPEM juntos, ele ajuda agora que a gente está entrando em uma nova fase a ter capital humano e também potencial assim de pesquisa que já foram desenvolvidos para aprovar outros projetos. O que eu tenho sentido nessas demandas novas é a questão da internacionalização que está voltando forte, né? Então, foi até engraçado, a gente submeteu um projeto para a Universal agora, foi aprovado no GMEC. A gente fez toda uma articulação com outros professores de outras universidades, e aí eles têm cortado os projetos na metade, né? Mas o que eles têm valorizado é a questão da internacionalização. Então, aquilo que a gente pede para internacionalizar tem sido aprovado, mas aquilo que a gente tem pedido no cenário nacional parece que eles cortaram.
É até engraçado, que no nosso caso eles aprovaram diárias nacionais, diárias não, passagens nacionais, mas não aprovaram diárias, né? E aí você fica com a dificuldade para executar o projeto dentro daquilo que realmente é a essência do projeto, né? Mas então eu acho que essa vivência dentro do NUPEM, ela fortalece essas questões e a gente vem com formações muito diferentes, de grupos diferentes e tal, e ali a gente tentava achar coisas em comum. Eu acho que eu queria comentar também uma fala da Devailton, que eu acho importante. Ontem eu estava em sala de aula fazendo uma conta com os alunos sobre quantos professores nós temos na linha de educação em ciência e matemática no PPGED e no programa de ensino de ciências e matemática, né, o PPG-ECM. E a quantidade do PPGED é inferior do PPG-ECM. Então, a impressão que dá, pelo fato da gente estar inserido num programa que é um programa grande, que tem uma linha muito grande, né, é que nós também estamos fortalecidos, né, ali, mas eu acho que as dificuldades são as mesmas. A gente tem dificuldade para ofertar vagas, né, a gente teve um edital aí que a gente tinha 5 alunos inscritos para 3 vagas, né, e a impressão de quem está de fora, quando vê aquela centena de alunos chegando, parece que está todo mundo ali concentrado. Mas então acho que durante a pandemia todo mundo passou essa dificuldade. E o ponto da gente também abrir essas fragilidades aqui é encontrar, né, como é que a gente vai reforçar, porque se tivesse tudo bem lá, a gente não estava, a gente estava quietinho lá, né, e todo mundo parado lá, mas eu acho que não é isso que a gente está procurando, é se fortalecer justamente naquilo que é fraco, entender essas fraquezas para ver onde cada um pode ocupar espaço. Então, acho que isso é interessante a gente levantar. Nessa divisão que a gente, conversando lá com os alunos, a gente percebeu que são muitos professores, se nós juntarmos os 2 programas, né, mas separados nós somos poucos em cada um dos lugares. Então, separados nos faz fracos, né? Juntos talvez a gente consiga fortalecer ambos, né? E aí achando os espaços onde cada um pode atuar. Leandro, acho super importante isso que você está colocando, até para a gente fazer um levantamento desses pontos críticos, né? Acho que esse ciclo de interação ele vai nos auxiliar também para isso. Então, assim, essa dinâmica da internacionalização, da gente ter um banco de projetos, como a Cris colocou, da gente pensar, né, em termos de propostas metodológicas que esses grupos vêm caminhando, que são itens que depois, para tentar fomento, ficam mais fáceis, né, da gente tentar justificar, argumentar. Então, eu acho que é muito importante que a gente, assim, se dedique a um entendimento. Por exemplo, a gente não tem a mínima ideia do que a gente tem feito de envolvimento internacional. A Cris estava comentando no início com o Zé Gonçalves, né, que em parcerias com a África, a gente não sabe, pelo menos eu não sabia, né? O que a gente tem desenvolvido no âmbito de cada grupo, talvez fosse importante que a gente fosse, a partir dessas gravações, né, e revisitar esses diálogos que a gente está tendo, de depois compor um documento, que talvez fosse algo importante para a gente ter com uma estratégia, né, para incorporar nos projetos, para os editais. Eu acho que seria algo muito interessante que a gente soubesse que nós, em cada um dos grupos de pesquisa, estamos inseridos num contexto mais amplo da pós-graduação em ciências e matemática, no ensino ou na educação, nesse contexto mais amplo que também nos fortalece. Então, acho que a gente produzir depois um documento nesse sentido vai ser bem interessante para a gente pensar ações futuras, né? Daniela, é importante, eu acho que essa fala, só que a CAPES agora, a FAPEMIG agora ela soltou até um edital para professores de educação básica, com bolsa, tudo, né? Inclusive lá, esse edital está dividido por temas, né? E vários temas que nós estamos aqui envolvidos, né? Por exemplo, hoje eu estou trabalhando mais com a questão da desinformação, né? Fake news, essas coisas, mas trabalhei com questões étnico-raciais com a Cris, né? Tem alunos que a gente está
orientando nesse sentido, ainda alguns projetos, e fazer isso aqui, eu acho que a gente começa a enxergar o potencial. Olha, eu tenho um colega ali do lado, talvez ele não tenha aquele projeto que ele vai submeter agora, mas eu posso aproveitar de todo o know-how que ele tem para agregar aqui, ou o contrário, né? Então, eu acho que esse edital da FAPEMIG também uma possibilidade depois, né, de quem quiser olhar lá, está tentando, articulando com outras coisas que estão fazendo também. Muito bacana. Mas alguém gostaria, porque aqui a gente fez um propósito, né, que a gente faria a apresentação dos grupos em 10 minutos e que a gente estenderia para uma discussão e que a gente fecharia sempre às 15 horas, né, para a gente respeitar esse momento de 1 hora de dedicação das nossas atividades. Então, se alguém quiser fazer mais alguma fala, a gente ainda tem uns minutinhos. Bom, então, se não tem, eu vou aproveitar para fazer um merchandise aqui, para falar que o próximo encontro nosso vai ser no dia 6 de outubro, com o Grupo de Estudo e Pesquisa em Ensino de Matemática e Atividade Pedagógica, que é a liderança da Fabiana Fiorese de Marco, e colocar para vocês a importância de vocês estarem seguindo a gente lá no YouTube. Deixei aqui para vocês o nosso canal, que é onde a gente vai estar disponibilizando esse material, que depois eu acho que seria interessante da gente realmente fazer um compilado dessas informações num documento, que acho que vai ser bem importante para todos nós, né? Nós, enquanto professores, os estudantes de todos os programas, né? Muito bem, então agradecer vocês pela iniciativa, pela paciência, pela colaboração, e aí a gente se vê de novo no dia 6 de outubro. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tá, obrigada. Tchau, tchau.